Olá, queridos. Essa aula ela seria voltada para as nossas aulas práticas em laboratório, as nossas práticas de microbiologia. Então, alguns conhecimentos, algumas questões que nós vamos tratar nessa aula, que é de suma importância, vou já explicar os motivos pelos quais é importante. Alguns conceitos mais técnicos, algumas explicações um pouco mais técnicas, porque trataríamos com equipamentos, com vidrarias em salas. Por quê, pessoal? Mais precisamente a questão do preparo do material, mais precisamente a questão da limpeza, né, da descontaminação, a lavagem, a secagem. Muitos procedimentos em laboratório, levando para a parte da microbiologia, não só da microbiologia, eu como entomólogo também, alguns procedimentos de preparo de estruturas de organismos para visualização em lupa, em estereomicroscópio ou ao microscópio, dão errado porque um desses procedimentos, uma dessas etapas foi feita de alguma maneira errada, tá? Você errou ou contaminou aquele material, não lavou direito, ou não descontaminou o material, enfim. Então a gente vai tratar, eu vou abordar algumas questões. É mais interessante ao vivo, de certa forma aqui ao vivo, porque eu estou gravando aqui diretamente, mas com vocês, em laboratório, com os equipamentos, seria. Mas alguns conhecimentos aqui vocês vão verificar que durante as nossas práticas nós falaremos novamente. Falarei com vocês, ok? Então, a aula de hoje ela é mais voltada para essa questão técnica laboratorial de microbiologia, tá? Os procedimentos gerais também. A gente vai abordar sobre a questão de descontaminação, descarte de resíduos, tá? Como que acontece, a questão da lavagem, falando um pouquinho do escopo da aula, né? Sobre a questão da esterilização, tá? Os procedimentos corretos. Eu vou explicar sobre a autoclave, tá bom? Os tipos de esterilização e eu vou comentar ao final sobre um pouquinho da secagem desses materiais. Parecem coisas simples, né, pessoal? Mas tem umas coisinhas aqui que a gente tem que abordar, certo? Então, pessoal, todo material, tá, como você pode observar aí, ele tem que passar por um procedimento que, primeiro, que você vai utilizar ele numa análise microbiológica, né? Ele vai ter que passar por um procedimento de esterilização ou desinfecção, não são sinônimos, tá? Desinfetar é uma coisa, esterilizar é outra, a gente vai esclarecer isso, tá bom? Então, por isso que a gente utiliza em laboratório alguns agentes. Esses agentes eles podem ser físicos ou podem ser agentes químicos. Eu vou explicar mais à frente e vou citar. E essa questão desse trabalho vai envolver atividades de descontaminação, descarte desses resíduos que estão contaminados, a lavagem adequada, o acondicionamento e esterilização, claro, para você poder utilizar esse material aí no seu trabalho, para você poder apresentar dados precisos, né, e dar certo o teu procedimento ou a prática ou algo assim. É muito comum alguns procedimentos não darem correto por questões que fogem também, por isso que a gente tem que ter todo cuidado, principalmente quando é um trabalho que você está fazendo de repente um TCC, uma dissertação, uma tese, dentro dos controles padrões, tá? Dentro de determinados controles e rigorosos, para que não dê errado alguma dessas etapas que a gente vai falar, tá? Então a gente tem que ter todo um controle sobre isso, tá? A respeito da descontaminação e descarte dos resíduos, tá? A gente tem o seguinte: quando a gente tem várias questões, pessoal, a tratar. Primeiro, levar em consideração: o material é novo, o material está contaminado ou o material não está contaminado. Vamos tratar sobre isso. Primeiro, o que a gente faz quando o material é novo? Será a gente utiliza direto? O que vocês fariam? Vocês utilizariam logo, imediatamente? O material está novo. Então, pessoal, essa questão da vidraria nova, ela deve passar por um tratamento de limpeza, tá? Ela tem que passar por um tratamento de limpeza. O que pode ter ali? Pode ter esporo, pode ter bactéria, pode ter vírus, esporos que são resistentes. Aqueles esporos que nós estudamos lá dos fungos, alguns esporos bacterianos também. Então, as vidrarias, normalmente, elas devem ser mergulhadas em água destilada. Tem vários tipos de água, tá, pessoal? Tem água deionizada, tem água solvatada. Eu vou comentar sobre
Na próxima aula eu vou comentar a respeito dos tipos de água que a gente utiliza na microbiologia, não só na microbiologia, né, pessoal? Na farmacologia, etc, tá? Na química mesmo, analítica, enfim. Então, essas vidrarias, elas devem ser mergulhadas em água destilada, elas têm que ser enxaguadas e, normalmente, a gente submete a uns testes de pH, de potencial hidrogênio iônico, tá? Antes de ser utilizado. Um outro método também é a fervura, tá? A gente normalmente ferve, em laboratório eu vou mostrar como que acontece, mas é bem simples, tá? É bem simples fazer esse procedimento. A gente ferve a vidraria numa soluçãozinha com detergente, tá? Que assim, dessa forma, a gente vai causar, né, a lise dos micro-organismos, né? A lise da membrana dos micro-organismos, tá? Seja de bactéria, de protozoário, de vírus, de fungos. Não todos. Vocês vão ver que a gente tem vários procedimentos de descontaminação e também dos descartes desse material. Tá? A gente também pode proceder com resfriamento e lavagem, tá? Uma lavagem completa aí com água destilada. Tá? A questão de tampa de plástico ou borracha, tá? Como que a gente faria isso mais ou menos? Como que a gente você recebe aqui uma tampa, uma borracha que está nova, tá? Ou tubo de rosca mesmo, ou mesmo frascos, tá? Pessoal, todos eles devem passar por um tratamento, tá? Para remoção de possíveis resíduos tóxicos também. A gente mergulha em água destilada, águazinha destilada só pra gente. E a gente ou mergulha em água destilada, ou a gente vai autoclavar, né? Já estou montando aqui o verbo autoclavar, normalmente a temperatura. Isso vai variar bastante, tá? De material para material, mas normalmente é 121 graus Celsius aí por 15 minutos, tá? E aí enxágua com água destilada, tá? E a gente repete esse procedimento mais de uma vez, normalmente. Então tem que ter todo um cuidado mesmo quanto ao material novo que chega no laboratório, principalmente nesse período agora de pandemia com o coronavírus, tá? Então o cuidado é redobrado. Então material novo também passa por esses procedimentos, tá? Ela deve ser tratada, deve ser limpa por esses procedimentos mais ou menos que eu falei já, dando aqui um prenúncio aqui da aula. E o material que está contaminado? Esse aqui tem que ter cuidado mesmo, tá? Esse é que tem que ter cuidado, certo? O material que está contaminado por patógenos, por outros micro-organismos, normalmente eles são submetidos à esterilização. E o que a gente utiliza é uma estrutura que eu vou explicar para vocês. É um equipamento que eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Está aqui, né, na imagem. É a autoclave, tá? E se esse material estiver contaminado, a gente utiliza por mais tempo. Esse fator tempo, essa variável tempo sobre a temperatura vai variar bastante, tá, pessoal? É bastante relativo. Depende. Normalmente a gente estende um pouquinho o tempo, deixando uma temperatura não tão elevada, acima de 120 graus, tá? Acima de 120 graus normalmente, para ser mais preciso a questão do tempo, porque tem micro-organismos que são mais resistentes a altas temperaturas. Então o que acontece? A gente afrouxa essas tampinhas aqui, ó. Isso aqui são uns knobs aqui, tá? Uns parafusozinhos, a gente afrouxa isso, tá? Abre essa rosca aqui, é rosqueado. E a gente adiciona água aqui, tá? Também a gente coloca uma solução de detergente, normalmente pode colocar, tá? Quando a gente descarta o material, eu vou ensinar como é que manuseia a autoclave, tá? Quando a gente vai descartar material, a gente pode adicionar algum tipo de detergente para amolecer, ficar mais molinho, amolecer esses resíduos, aí facilitar uma remoção também posterior, tá bom? Aí depois que passa mais ou menos por esse processo de esterilização, esses resíduos aí que estão possivelmente na vidraria ou em outros materiais é que são descartados. Ou seja, pessoal, não é só pegar o material que está contaminado e descartar, não. Não. Você tem que primeiro descontaminar esse material, tem que esterilizar para depois poder descartá-lo, certo? A gente também pode proceder à descontaminação desses materiais, no caso, com uma estufa. Pessoal, tem um grande problema em utilizar estufa. Principalmente, eu acho que falando um pouquinho, porque tem alunos aqui de odontologia, tem que ter cuidado nessas clínicas
Eu, há um tempo, verifiquei numa clínica X que quando levou o material à estufa, para possivelmente esterilizar, o técnico, né, X lá, a técnica X, ela abriu aquela estufa várias vezes. Isso está muito errado. Não pode. Isso não pode. Dessa forma, você não está esterilizando aquele material. Você não está. Você está contaminando o material. Então, e por isso, por que a gente utiliza aqui autoclave em laboratórios? Eles são mais precisos, porque você tem um tempo, você não pode abrir, trabalha com altas pressões, e se você for colocar uma estufa para esterilizar, é muito fácil você abrir ali, não, deixa eu ver como é que tá. Então tem esse tipo de problema, tá? Para esterilizar material com estufa. Mas a gente pode também descontaminar na estufa, a gente coloca uma temperatura normalmente mais alta que a autoclave, 170, 180 graus Celsius, e por 1 ou 2 horas. Esse fator é variável também, né? E aí a gente deve levar em consideração alguns critérios, né, pessoal? Claro, nem todo tipo de material ele pode ser esterilizado numa estufa, tá? Vidrarias aí que são volumétricas, quando elas são submetidas a um calor, elas dilatam, né? Normalmente elas dilatam, tá? Elas deformam, não é isso? E aí elas podem ter algumas alterações na medida de volume, né? Eu não trabalho com a parte química, mas a gente já fez esses trabalhos, né? O nosso querido técnico Jadiel, acho que ele nem está vendo essa aula, mas ele pode falar por nós sobre isso também. Ó. Essas vidrarias elas dilatam, então pode sofrer algum tipo de alteração significativa. Certo, pessoal? Outra observação, material de borracha, plástico, etc. Tá? Enfim, não pode ser submetido à temperatura, né? Muito elevada por esse período. É uma observação aí, tá? Pessoal, e o material não contaminado? Materiais que são utilizados, turma, em análise microbiológica, que porventura eles não entraram em contato com cultura de micro-organismo, certo? Que não tiveram nenhum tipo de contato, eles podem passar diretamente para a etapa de lavagem. Tá? A gente descarta essa etapa de descontaminação. Mas, por precaução, é muito difícil isso não acontecer, não é, turma? Você não tem um total controle do ambiente, às vezes, então é muito difícil. Não é o indicado, tá bom? Não é o indicado. Então, não é o indicado. E a questão da lavagem? Vou tomar aqui uma água, pessoal. Na questão da lavagem, pessoal, a gente observa uma questão. É o detergente. Desde o detergente até a forma que você está enxaguando para remover aqueles resíduos ali da estrutura. Então, quanto à questão da escolha do detergente, tá? Normalmente os detergentes que são mais utilizados são aqueles detergentes aniônicos, tá? São principalmente aqueles que têm compostos alcalino, tá? Como é o caso de fosfato, tá? Silicato, carbonato. Enfim, são esses detergentes aniônicos, tá? Esses são os mais utilizados. E a questão do detergente que você vai utilizar, ele tem que satisfazer alguns critérios, tá? Primeiro, eu destacaria a questão da capacidade como é que chama? De amolecer, tá? Amolecer a estrutura, tá? Com a água onde você está lavando ali aquela vidraria, aquela estrutura em geral. Enfim, essa capacidade de amolecer com a água, tá? Que foi adicionada. Essa questão da água mole, né, colocando entre aspas aqui, seria aquela que carece, que tem poucos íons, tá? E aí formam aqueles sais insolúveis, como é o caso de ácidos graxos. De uma forma que o sabão ele vai espumar mais e vai ser mais fluido, tá bom? Então essa capacidade de amolecer a água que é fornecida localmente, seria isso, tá? Certo? E vai espumar mais. Outras palavras para espumar mais. Também tem que ter capacidade de remover rápido o material, certo? Principalmente material orgânico. Normalmente a uma temperatura de 60 graus Celsius,
tá? E aí tem que ser fácil de ser removido também, não adianta, né? Então tem que ser um detergente que ser fácil de ser removido da vidraria depois de um enxágue normal, normalmente com pH neutro, né? E aí depois de enxaguada, depois que enxágua essa vidraria, ela deve estar livre de fatores, né, antimicrobianos, tá? Claro, tá bom? Para ser reutilizado. E eventualmente, pessoal, pode ser que tenha necessidade de aplicação de um agente que seja mais forte, tá? Principalmente para limpeza de utensílio que não permite aí a introdução de escovas. Olha só, tá? Ou para remoção de resíduos que são mais esses resíduos que são mais resistentes à ação de detergente, tá? Tem esse caso também, tá? E nesse caso, o que é mais frequentemente utilizado, tá? O que eu me lembro é uma solução de hidróxido de sódio, tá? Normalmente é um normal, tá? A solução também, se eu não me engano, de sulfocrômica, é isso mesmo, tá? É utilizada. Eu nunca utilizei, normalmente eu utilizei solução de hidróxido de sódio, mas solução sulfocrômica também é utilizada. Nesses casos aí em que a remoção de resíduo ela é muito resistente, sabe? Aí a gente utiliza isso, certo? Então, nesse caso a gente utiliza a solução de hidróxido de sódio, normal, e também a solução sulfocrômica, certo? Turma, o enxágue desses utensílios, ele tem que acontecer de uma forma para garantir a remoção desses resíduos, tá? O resíduo do detergente também, tá bom? Se você utilizar, por exemplo, uma solução sulfocrômica, tá? Ou outro agente de limpeza, ele também tem que ser removido, tá? Também tem que ser removido. São soluções que elas são mais fortes, né? Principalmente a sulfocrômica, ela é bem forte. Como eu disse para vocês, eu nunca utilizei essa. Eu creio que a gente vai utilizar para a gente ver como é que funciona, como é que age. É uma lavagem simples, tá, pessoal? Não é nada complicado, não, tá? Essa questão dos resíduos, desses compostos, por que é complicado se tiver resíduo? Essa questão do resíduo, ela pode interferir na análise microbiológica, e é o que mais acontece. Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, é normal, mas aí a gente tem um certo rigor, um certo critério, né, para isso não acontecer, principalmente trabalhos que você vai exigir ali uma norma de rigor maior. E aí você pode ter tanta alteração das características ali do meio de cultura, até inibição do crescimento do micro-organismo. Aí você, não sei porque aconteceu, a cultura aqui não foi para frente, foi isso, tá? Então procedimentos simples, né, pessoal? Pense nisso como uma lavagem de louça que você faz em casa. Deixa a louça mal lavada aí, a mãe de vocês, se alguém estiver assistindo aí perto da mamãe, do papai, vai ver isso, tá bom? Então, pessoal, a questão de procedimento de lavagem, tem um procedimento de lavagem, tá? Há um procedimento. Primeiro porque a gente tem que mergulhar, a gente tem que remover, né? Remove o material que está contaminado, os frascos, né? Os utensílios. E aí depois que a gente mergulha esse material nessa solução de detergente, deixa ali de molho por umas 2 horas ou mais, tá? Depende aí do grau, desse grau de aderência do material que tem que ser removido, tá? Outra coisa, normalmente você faz uma pré-lavagem, que a gente retira o excesso do material orgânico nas bacias de lavagem, tá? A gente faz uma pré-lavagem. Sabe aquela pré-lavagem que você faz no carro, onde ele está muito sujo? Aí você tem que fazer uma pré-lavagem. O que é a pré-lavagem? É água, não é? É a mesma coisa aqui, tá? Tem alguns tubos que normalmente eles têm que ser colocados de molho, tá? Em frascos, são mais separados, são mais resistentes ao calor. E a gente submete à ação de vapor, tá? Depende, né? Vapores fluentes aí por 15 minutos, para ajudar, pessoal, nessa remoção de resíduo no meio de cultura. Tudo isso para não interferir no crescimento daquela cultura, aquela cultura bacteriana, aquela outra cultura de micro-organismos que está ali, uma cultura fúngica, tá? E aí vai.
E bom, aí você removeu o material, mergulhou esse material numa solução detergente, deixou ele por 2 horas, ou fez uma pré-lavagem, observação. Depois você, normalmente com auxílio aí de esponjinha, de escova, a gente esfrega o frasco, os demais utensílios que a gente esteja utilizando. Depois enxágua esse material com água corrente. Normalmente o protocolo é por 10 vezes consecutivas, tá? E a gente enxágua em seguida com água destilada, no mínimo 2 vezes. No mínimo 2 vezes. É isso mesmo, procedimento microbiológico a gente tem que fazer dessa forma, tá? No caso de pipeta, o que eu faço particularmente, tá? E o que eu acho que é recomendado, tá? A gente utiliza um lavador de pipeta, tá? A gente mantém cada batelada, né, sobre aquele enxáguezinho contínuo, tá? Pelo menos ali 1 hora. Então, eu particularmente faço dessa forma quando eu quero fazer um trabalho. Na época também da academia, era dessa forma, tá? Na época de graduação. E a questão da secagem? A gente tem máquinas, pessoal, como essa aqui, eu vou já comentar a respeito desse aparelhinho, tá? Mas depois da etapa de lavagem, as vidrarias e os utensílios também, claro, seja lá o que você estiver utilizando, eles são essenciais passar por uma etapa de secagem, tá? Normalmente essa etapa ela acontece numa estufa, etapa de secagem ou algum forno, né? Um forno próprio, tá? Para secagem de material a temperatura que normalmente acontece a 100 graus Celsius. Em média de 1 a 2 horas, tá? Normalmente 1 a 2 horas. Pessoal, tem esse aparelhinho aqui, ó. Acho que talvez alguns colegas conhecem, né? Mas os alunos aí eu acho que não é um pouco comum. Mas ele é uma forma econômica aí, e também eficiente de secar a vidraria, utensílios, tá? Recipientes, copos, alguns artigos de plástico, também algumas vidrarias de plástico, tá? Nesse aparelho ele é tipo um termostato, ele tem um volume de ar que é aspirado aí dentro e aquece, que claro, ele é controlado termostaticamente, tá? E aí ele passa através de tubinhos aqui em cima, isso aqui é furado, é vazado, tá? E como tem um fluxo rápido de ar quente, né, claro, é mais rápido para secar, tá? Pode ser vidro, pode ser plástico, e aí, professor, não vai causar dano? Não, sem causar dano, o fluxo é muito rápido. Porque esse processo aí, ele usa um valor assim, muito significativo, muito irrisório de eletricidade para gerar calor, né? Então, é uma forma barata, não é um equipamento tão caro, não é? E é eficiente também, tá? Na secagem, claro. Tem que deixar num local aí que não vá contaminar o aparelho, não é? Ou melhor, contaminar aí as estruturas que você está utilizando, tá? As vidrarias, os utensílios, etc. Certo? Pessoal, sobre a questão do acondicionamento, tá? Alguns procedimentos que eu vou falar aqui, eu vou me referir a frascos que estão vazios, tá? O material com meio de cultura, diluente, reagente, eles devem ser preparados, acondicionados e esterilizados. A gente precisa seguir as orientações. Normalmente está lá no rótulo da embalagem ou está lá no manual de preparo. Está no manual de preparo do reagente, no meio de cultura. Está lá dizendo tudo o que é. Tá? É só ler lá. Tá lá, é só ler. Tá bom? Com placa de Petri. Tá? Como é que a gente acondiciona? Normalmente a gente acondiciona em estojo, tá? Porta-placas, tá? É um estojinho de aço inoxidável, ou num grupinho assim de mesma dimensão, ou você pode embrulhar naquele papel, como é que chama? Papel de craft, né? Isso é aquele papelzinho de craft. O indicado, o ideal é um grupo de até 10 placas, dependendo do tamanho, tá? Embrulhadinho. Tá bom? No caso de pipeta, né, para não deixar contaminado, eu estou me referindo, pessoal, a um ambiente que você trabalha com microbiologia, tá? Por isso esses cuidados, ok? No caso de pipeta, você vai preencher o bocalzinho com algodão,
tá? E vai colocar no estojinho, tá? Adiciona no estojo, porta-pipeta normal. Tem de alumínio, tem de aço inoxidável, que é o mais indicado, tá? De madeira pode proliferar micro-organismo. Então, normalmente você separa em grupo que tem o mesmo volume, tá bom? E as pontas são para baixo, tá? Para baixo, na extremidade aí que é oposta à tampinha de estojo. Tampinha para baixo, tá bom? Você quer entrar no laboratório de alguém que trabalha com microbiologia e tá tudo certinho, você vê isso que eu falei para você dessa forma, tá? Porque aí você está protegendo o fundo do estojo, tá? Normalmente você pode proteger o fundinho do estojo com um chumaçozinho de algodão ou gaze também, tá? Para evitar um dano na ponta da pipeta, tá bom? A gente pode também embrulhar a pipeta individualmente com esse papel craft, tá? Pode embrulhar também. A gente só precisa ficar atento de identificar a extremidade do embrulho que vai ser aberta, tá? Quando a gente for fazer a análise. E tem que anotar a extremidade do volume da pipeta. Tem que ter esse tipo de cuidado aí, certo? E tubo de ensaio? Tá? A gente tampa também com um tampão aqui de algodão ou gaze, tá? Ou pode colocar algodão e gaze, tem alguns paranoicos que colocam aqui o algodão e tampa com a gaze aqui também, tá bom? Tem alguns tubinhos que são rosqueáveis, né? Então a gente pode colocar dessa forma. Normalmente tem uma indicação para a gente colocar de 4 a 6 tubinhos, assim, 4 a 6 tubos, mesmo tamanho, mesmo volume, e embrulha com papel craft aí, tá? E a gente veda com aquela fita, como é que chama? Me fugiu agora. Fita crepe, tá? Fita crepe, aquela fita crepe especial, tá bom? E a questão de frascos de homogeneização? Pessoal, você vai anotando. Eu falei aqui os frascos, falei de estrutura, você vai separando. Você colocou acondicionamento. A gente falou de placas de Petri. Você volta e anota. Pipetas, falei de que mais? Dos tubos de ensaio, tá? A gente está falando de estruturas que estão vazias, tá? Certo? Agora, e a questão dos frascos de homogeneização? Outros frascos vazios tampados aí com tampa de algodão, com gaze. Também, a mesma coisa. Tá? A gente cobre ou com papel craft também. E espátula, pinça, tesoura, outros utensílios, tá? A gente embrulha individualmente com papel craft, só que a gente precisa lembrar de identificar a extremidade do embrulho, tá? A gente tem que abrir depois no momento da análise, né? Então a gente precisa escrever qual que é a extremidade do embrulho, a gente precisa identificar, tá? Certo? Tá, turma, eu sei que fica um pouquinho mais cansativo, é mais texto a aula, mais explicação. Eu tentei colocar aqui umas imagens para vocês, mas realmente é mais texto porque eu estaria com vocês na bancada, com os materiais e estaria comentando sobre algumas questões mesmo práticas, técnicas, certo? Turma, o que é esterilização? Esterilizar, pessoal, é destruir, é acabar com todo tipo de micro-organismo que está ali naquele material, tá? E aí a gente, quando você fala em esterilizar, você está se referindo a tudo, de esporo, tudo que tiver ali, tá? Micro-organismo, é esterilizar. Não é uma simples desinfecção que você, no momento que você pega aí o álcool gel nesse período de pandemia, você pega o álcool gel, você está fazendo uma desinfecção, tá desinfetando ali a sua mão, higienizando as mãos. Não é esterilizando, como eu já ouvi alguns. Normal, às vezes as pessoas confundem esses termos mesmo, tá? Mas você está desinfetando ali, tá? Fazendo uma desinfecção. Esterilização, ela passa por alguns procedimentos, sejam eles. Ela pode ocorrer por agentes físicos, por agentes químicos, que eu vou citar aqui para vocês, tá? Mas em suma, é a destruição de micro-organismos que está presente no material, tá? Pode ter esporos ali, então a gente denomina esterilização, tá? Em todo material de laboratório vazio, né, placa, pipeta, tubo de ensaio, frasco,
pinça, tesoura, etc. Depois da etapa de acondicionamento, tá, deve ser esterilizado em autoclave, que é um tipo de esterilização com calor úmido, tá? Com calor úmido, autoclave, calor úmido, ou na estufa, que é um calor seco, menos eficiente, diga-se de passagem. Então, a esterilização, ela pode acontecer de duas formas, na verdade, por dois agentes, tá? Ela pode acontecer por agente físico, que você está vendo aqui, tá? Por agentes físicos e por agentes químicos. Por agente físico, o que a gente entende? Pensa aí um pouquinho. O que seria físico? O que seria uma grandeza física aí nesse caso? Seria calor, filtrações, radiação, também teriam agentes físicos. E por agentes químicos, a gente utiliza elementos, tá? Normalmente, o que eu utilizei, e às vezes utilizo também na entomologia, formaldeído, óxido de etileno, mas também tem outros, tá? Tem glutaraldeído, tem beta-propiolactona, enfim, tem uma pá, tá? De agentes químicos utilizados na esterilização, tá? O mais comum é formaldeído, óxido de etileno, glutaraldeído também. E a beta-propiolactona, tá? Também tem outros agentes químicos de esterilização. Sobre a esterilização, pessoal, pelo calor seco, é menos eficiente, tá? O que acontece? Você emite calor, tá? É um dos métodos que é mais utilizado para eliminação de micro-organismos, tá? Levando aí boa parte à morte, boa parte. Então, o calor, ele é aplicado normalmente tanto em condição úmida, de vapor ou água, quando condição aí de local seco, né, quando seca. Então, esse método ele utiliza temperaturas que são extremas, né, que matam micro-organismos, não são todos que morrem, tá? Tá bom? Temperatura para matar esse micro-organismo. Incinerá-los. Pensei que não estava gravando a aula, mas tá. Pessoal, a esterilização por calor seco, ou de ar quente também, tá, pessoal? Normalmente em temperatura suficientemente alta, tá? Pode levar o micro-organismo à morte, mas é uma técnica que não é muito efetiva contra de calor úmido que a gente utiliza no autoclave. Calor seco seria a estufa, tá? E aí o que acontece? É necessário que a gente utilize temperatura muito alta por um tempo muito maior de exposição. Então muito cuidado, minha nossa, quando eu vou nessas clínicas, algumas. Foi numa clínica X, claro, não vou revelar o nome por ética, tá? Mas me preocupei bastante, me preocupei muito, porque foi muito rápido. Então ter esse cuidado. Então, por exemplo, a esterilização de vidraria de laboratório, com placa de Petri, pipeta, requer aí pelo menos 2 horas de exposição de 160 a 180 graus Celsius, tá? E a esterilização desses mesmos materiais numa autoclave, adivinha, 121 graus Celsius, 15 minutos. 15 minutinhos. Claro, tem todo um procedimento que eu vou comentar. Então, tem situações que o material ele não pode ser exposto à umidade. Tem. Então, qual que é a opção? Calor seco. Certo? Calor seco. E a flambagem, pessoal? Aqui é a imagem aqui ao lado. Ó. Comum, né? A gente faz bastante isso. Eu lembro que tentamos fazer uma prática em outra disciplina, não me recordo o que foi mesmo. Mas tentamos fazer. E a gente fez um procedimentozinho de flambagem ali, né? O que é? A gente passa o material aí sobre a chama do bicozinho de Bunsen, tá? Ou lamparina, lamparinazinha. Então, a gente utilizando aí as bordas do tubo de ensaio, de lâmina, de vidro, tá? Ou espátula mesmo, sonda, enfim, tá? Para os tubos de ensaio, a flambagem, ela tem uma finalidade, claro, que é evitar uma possível contaminação aí nessa transferência
ou inoculação de cultura, pela ação do calor, simplesmente pela ação do calor. No caso de lâmina, de espátula, aquelas sondas também de flambagem, a gente utiliza, depois dessa imersão em álcool, coloca ali numa imersãozinha de álcool, e a gente leva rapidamente para não implicar numa esterilização não eficiente, tá? No caso de lâmina, a gente leva depois da imersão em álcool, tá? E aí, nesse caso, não seria bem uma esterilização, né? Então, a gente leva ali um pouquinho mais distante, tendo cuidado, tá bom? Um certo cuidado. Um outro procedimento, pessoal, aquecimento aqui ao rubro em chama, tá? O que acontece? A gente tem uma alça de inoculação que ela pode ser esterilizada colocando na chama do bico de Bunsen por alguns segundinhos, ou no máximo um minuto, que é a alçazinha de semeadura, né? E aí, quando essa alça de inoculação ela é colocada na chama, algumas gotículas elas vão se formando, pode se formar, e aí pode resultar na propagação de micro-organismos, tá? Isso pode acontecer, tá? Quando a gente inocula essa alça. Então, para prevenir isso, a gente coloca a alça primeiramente nessa porção mais fria da chama, e aí depois que a gente coloca na parte mais quente. Primeiro na parte mais fria, depois na parte mais quente. É o que a gente chama de aquecimento ao rubro em chama, tá? Simples. E o ar quente, por calor úmido, certo? É a estufa de Pasteur, pessoal, tá? Estufa de Pasteur, forno de Pasteur, enfim, tá? O ar quente, né, que é a estufa ou forno de Pasteur, por exemplo, no caso de pipeta, de placa de Petri, elas são normalmente quando elas estão contaminadas, elas são esterilizadas a uma temperatura superior a 170 graus Celsius, né? Por no mínimo 1 hora, então de 1 a 2 horas, na verdade, tá? Na verdade, o forno de Pasteur é mais conhecido como aquela estufa de esterilização. É o forno de Pasteur, tá? Forno de Pasteur, que é a estufa de esterilização, tá? Tem um papel que protege o material. Ele normalmente vai ficar de uma cor mais parda, tá? Mas ele não pode escurecer e se tornar ali, como acontece, às vezes já aconteceu em laboratório isso, com os alunos, ficou quebradiço, ele não pode, tá? E aí depois do término da esterilização, a gente deve esperar resfriar, tá, a estufa antes de abrir. Tá vendo por que você, quando vai esterilizar esses aparatos lá dos laboratórios, nas clínicas de odontologia, me preocupa? Tá certo? Isso me preocupa. Então, depois do término de esterilização é que a gente deve esperar, a gente tem que esperar resfriar. Aqui, pelo tempo, né, pessoal? Enfim, eu não vou entrar nessa questão aqui, não. Não são todos, tá? Tem uns belíssimos aqui que fazem tudo certinho, tudo da maneira como deve ser feita, tá? Por que isso tem que acontecer? Isso tem que acontecer, pessoal, para que haja assim, uma mudança brusca de temperatura, tá? E aí você tem... você pode ter outras questões, por exemplo, porque a vidraria pode quebrar, no caso de vidraria, e também pode ser ineficiente na descontaminação, né, pessoal? Enfim. Esterilização, pessoal, por calor úmido, certo? Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, que eu vou falar depois sobre o vapor de água sob pressão. Vou falar sobre autoclave. Mas o calor úmido, ele é muito mais eficiente, o calor seco, para destruir micro-organismos. Isso é fato, tá, turma? Por quê? Porque o calor úmido, ele vai ele causa, né, uma desnaturação, tá? Causa uma desnaturação e coagulação ali naquela proteína, tá? Enzimas que produzem determinados micro-organismos, tá? Ou seja, o calor úmido vai desnaturar. E o calor seco, ele vai causar uma oxidação dos constituintes ali orgânicos da célula. Biologia básica, biologia celular básica, já falamos disso, tá? Ou seja, essa oxidação
de constituintes orgânicos da célula, isso é uma queima lentamente das estruturas celulares. Olha só a diferença, então. Então, a esterilização por calor úmido é bem mais eficiente. Então, a desnaturação dessas proteínas celulares, ela acontece com temperaturas, tá, elevadas, só que bem mais baixo do que seco, e tempo de exposição em que é bem menor do que o que acontece com a oxidação, que é feito por calor seco, tá? Por exemplo, pessoal, vou falar de exemplos práticos aqui. Estudamos o Bacillus anthracis, né? A questão do esporo do Bacillus anthracis, eles só são destruídos no caso de calor úmido. Você coloca por 2 a 15 minutos a 100 graus Celsius. 2 a 15 minutos. 100 graus Celsius. Mas se você for colocar no calor seco, leva mais de 180 minutos. A 160 graus Celsius. Então, para a gente conseguir o mesmo resultado, olha quem é mais eficiente. Mais de 1 hora, né, pessoal? Quase 2 horas. Mais de 2 horas. Mais de 2 horas. Tá? Porque esses endósporos, né, os endósporozinhos bacterianos, eles são mais resistentes à temperatura. Tá? E aí você tem outro lado dessa questão. Você tem formas que são vegetativas, das bactérias, que são mais sensíveis ao calor, tá? E normalmente elas são mortas dentro de 5, 10 minutos por um calorzinho úmido de 60, 70 graus Celsius. Isso acontece também. Estafilococos. Alguns tipos de estafilococos, tá? De gonococos. Certo? E aí, você também pode ter a questão de células que são vegetativas de leveduras, de fungos, que geralmente elas são destruídas de 5 a 10 minutos, de 50 a 60 graus Celsius, certo? Outro exemplo, você pode matar esporo de fungo no mesmo período, com temperatura de 70 a 80 graus Celsius em 1 minuto. 1 minuto. Com calor úmido. Certo? E a susceptibilidade de protozoário, pessoal, de muitos vírus ao calor também, ela é muito parecida. Muito parecida, tá? Bom, o calor úmido, pessoal, utilizado para matar micro-organismos, ele pode ser na forma de vapor, ó, pode ser na forma... Como que o calor úmido pode ser utilizado? Forma de vapor, na forma de água fervente ou água aquecida, tá? Em temperatura aí que é abaixo do ponto de ebulição, tá? Então pode ser nessas formas, forma de vapor e na forma de água fervente, tá? Que na verdade essa água fervente é diferente da água que é aquecida, tá? Sobre a questão da forma de vapor, vapor de pressão, no caso da autoclave, eu vou falar dela, mas o uso de vapor d'água, né, sob pressão, é um método que é mais prático, é mais seguro, muito mais seguro de aplicação, que é um tipo de calor úmido, tá? É um tipo de calor úmido ainda, porque eu falei, o calor úmido para matar micro-organismos pode ser na forma de vapor, na água fervente ou água aquecida. Na forma de pressão de vapor é muito prático, muito seguro, tá? Você tem um sistema que é fechado, um volumezinho constante. Aí esse aumento de pressão vai permitir um aumento na temperatura. Aumentou a pressão, é diretamente proporcional. Aumentou a temperatura, certo? Diminuiu a área, aumentou a pressão, aumentou a temperatura. É diretamente proporcional. Pessoal, para quem confunde muito esses termos, a gente vai precisar, eu posso dar uma aula só disso para a gente poder entender. Mas eu gosto de pensar na relação área e pressão. Sabe o salto que a mulher usa, as mulheres usam, tá? Não sei, alguns homens também, né? Vai que usam também, tá? Sabe o salto? Imagina aquele salto bem fininho, não é? Sabe quando pisa no pé de alguém? A área não é pequena? Diminuiu ali a área, aumentou a pressão. Né? Falei até inverso. Diminui a área, aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Então, área e pressão é inversamente proporcional. Pressão e calor é diretamente proporcional. É isso que eu queria explicar. Agora imagine aquele salto que é maior, mais largo. Você pisa... Opa, desculpa, nem dói, não é? A área é maior, a pressão foi
Se a área é maior, a pressão é menor, tá bom? Se a área é menor, a pressão é maior. Enfim, eu já entrei até em física aqui, não era para entrar agora, mas não tem jeito. Enfim, pessoal, o vapor d'água sob pressão, ele vai fornecer temperatura que é bem maior do que aqueles que são possíveis lá com o vapor sem pressão, tá? Ou com água fervente só, tá? Tem também a vantagem do aquecimento ele ser mais rápido, tá? E ter ali a maior penetração de calor, certo? E que aparelho é esse, turma? Tá aqui, o aparelho para esterilizar com vapor de água sob pressão é aqui a autoclave, nossa autoclave. Eu vou já comentar um pouquinho de história que eu acho interessante sobre a história da autoclave. Eu indico até uns livros, tá? Tem gratuito aí na Amazon. Muito legal os livros. Eu vou deixar, se eu lembrar, na verdade, eu vou deixar aqui meus alunos, claro, né? Os meus alunos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Pessoal, tem um grande problema quando a gente utiliza autoclave em laboratório, que é encher a autoclave de material para esterilizar. Não faça isso. Tem que deixar com espaço. Tem que deixar um espaçamento para esterilizar. A autoclave, ela foi desenvolvida lá no final do século XIX, tá? A autoclave é um equipamento que tem que ter em laboratório de microbiologia, é essencial. Laboratório de microbiologia, de genética também, de entomologia, a gente utiliza esse equipamento, tá? É onde a gente pega os meios de cultura, soluções ali, materiais que estão contaminados e vão ser esterilizados. A gente utiliza isso rotineiramente, esse aparelho. Eu não utilizava tanto no período no meu mestrado, né, em entomologia, porque a maior parte do material era de coleção, estava montado, enfim, não utilizava tanto, mas na graduação utilizei bastante autoclave, tá? E agora eu espero que voltemos às nossas aulas práticas, né, para a gente poder esterilizar material, poder fazer algumas culturas bacterianas, tá? E para isso a gente precisa esterilizar material. A autoclave, pessoal, parece uma panela de pressão, tá? No sentido que ambas elas utilizam o vapor sob pressão, certo? Mas, pessoal, a temperatura e a pressão interna da autoclave, elas podem ser mais controladas. Essa é a diferença, certo? Então, a câmara da parede, ela é dupla da autoclave e primeiramente ela é levada com vapor fluente, tá? Esse vapor fluente, ele serve para remover todo o ar. É aqui nas laterais, tá? Nas laterais internas aqui do aparelho, certo? E aí depois que é preenchido por um vapor que é puro e ela é mantida em uma determinada pressão, temperatura, tá? Por um período específico de tempo. Pessoal, uma coisa que é essencial é que todo esse ar residual ao redor, que está inicialmente presente na câmara, ele tem que ser completamente substituído por água de vapor. Então tem uma tampa aqui, isso aqui abre, tá? Estou fazendo como se estivessem aqui mais uma vez. Tem uma tampa, isso aqui abre, e tem tipo um X, uma cruz aqui. A água tem que ficar até aquele nível, nada de passar e nada de menos, senão o negócio vai explodir ou vai superaquecer. Tá? Se o ar estiver presente aí, vai reduzir a temperatura interna da autoclave, tá? Então por isso, que tem que ser nessas condições, tá? E é a temperatura, turma, e não a pressão no interior da câmara que mata o micro-organismo. É temperatura, não é pressão. As pessoas se enganam, não é pela pressão. É uma consequência da temperatura, consequência da pressão, diminuição da área, tá? Uma autoclave, ela normalmente ela é operada em uma pressão superior a 15 libras, entrando um pouquinho mais dependendo das medidas, tá? E essa temperatura ela pode ir até 150 graus Celsius. 121, 150 graus Celsius. Tem essas autoclaves aqui mais modernas, ó. Essa aqui é uma autoclave analógica e aqui é uma autoclave digital, mais moderna aqui, mas tão eficiente quanto, claro. Essa aqui, na verdade, é muito boa. Eu sou assim meio old school, eu gosto de coisas analógicas, né?
prefiro coisas analógicas. Coisa de gente quadrada, né? Mas tudo bem. Essas autoclaves digitais, elas são mais comuns em hospitais, tá? No ambiente laboratorial, não, assim, de didático, de pesquisa, não é tão comum. O mais comum é essa aqui. Diga-se de passagem, é cara também, tá? Isso aqui ainda é mais cara ainda. Certo? E aí o tempo necessário para esterilizar nessa temperatura de 121 graus, por exemplo, vai depender do material que está sendo tratado, tá? Leva mais tempo para o calor penetrar naquele material ou mais viscoso, ou mais sólido, ou material mais fluido, tá? Vai depender muito do volume do material que está sendo esterilizado. Por isso não é colocar muito material, tem que deixar os espaços aqui, pessoal, tá? Tem que deixar espaço. Citando como exemplo, pessoal, por exemplo, você tem 1000 tubos que tem 10 ml cada ali. Você tem 10 ml cada tubinho desse, cada meio líquido. Aí eles podem ser esterilizados de 10 a 15 minutos a 121 graus Celsius, tá? E se você tiver o mesmo volume de meio, tá? Mesmo volume ali de 10 litros, naquele único, por exemplo, no único frasco aí, vai necessitar de 1 hora, mais de 1 hora, mais tempo vai ser necessário para que esse calor ele penetre ali no centro do material, que é mais volumoso, não é, pessoal? Não, pessoal, o calor na autoclave é sob pressão, não é? Como eu disse, é um método eficiente aí de cultura, de soluções diferentes, de estrutura, de utensílio. Quando que a gente deve utilizar esse tipo? Tudo que resiste a altas temperaturas, sem se alterar. Tudo, tá? É utilizado para vidraria, para esterilização de cultivo, material que esteja contaminado antes de lavagem, certo? Normalmente, pessoal, a esterilização na autoclave, como eu disse, ela atinge a temperatura até 121 graus Celsius, tá? Mas a gente nunca utiliza esse máximo assim dela, utiliza cerca de 80% da capacidade, tá bom, turma? 15 a 20 minutos, 30 minutos. Uma observação que eu sempre faço é quando a gente utiliza a autoclave, é importante, turma, que todo o ar, acho que eu comentei, ele tem que ser removido antes que a pressão seja aumentada, certo? Por quê? Porque se você tiver uma mistura de ar e vapor, vai dar uma temperatura menor numa dada pressão, então vai ser ineficiente. Então tem que ter esse cuidado, por isso que a gente tem que saber manusear bem, tá? Porque acontece, por exemplo, se você tem 1/3 do ar que permanece aqui na autoclave, e 1/3 desse ar aqui, a temperatura que vai ser atingida aí só vai ser uns 100 graus Celsius, 115. Você está pensando que está atingindo lá os 121, mas não, tá um valor bem mais abaixo. Tá uma dada temperatura bem mais abaixo. Tá legal, pessoal? Certo? Uma outra questão, tá mais uma conversa aqui com vocês também, né? Que eu tô falando como se eu estivesse com vocês aqui, certo, turma? Em aula aqui com vocês. Eu falei sobre a questão do vapor fluente, lembra? Esse vapor fluente é para tratar a parte térmica do material quando a temperatura está aumentando, tá, pessoal? O vapor fluente é o vapor de saída aqui, tá? Aqui internamente, tá? E aí é isso que faz o que esteriliza o material, não é a pressão, é a temperatura, tá? A temperatura. Tá legal, pessoal? Bom, passando um pouquinho, a gente falou da autoclave. Ainda sobre a questão de esterilização, claro, a gente tem também esterilização por filtração. Tá acabando, tá, pessoal? Para não ficar muito longa e cansativa a aula, que eu sei que é uma aula cansativa de ficar falando e não... Mas preste atenção, tá? Anote o que eu estou falando também. Turma, a esterilização por filtração, claro, normalmente quando que você utiliza? Porque os filtros, eles também são utilizados para esterilizar material, tá? E aí eles não podem, de hipótese alguma, ser submetidos aos processos de esterilização. Por quê? Você utiliza filtro ou membranas, são filtrantes, para reter micro-organismos. Essa membrana filtrante são basicamente discozinhos de éster, de celulose, bem fininho, 150 micrômetros para alguns, 130, 150 micrômetros, com os poros bem pequenininhos para reter micro-organismo, tá?
Tem vários sistemas de filtração modernos. Tem uns Milliporos, tem Milliporos Filter Corporation, que é a que retém, né? Eu não me recordo bem, mas é um Swinex Filter Holder, tá? Não tenho certeza disso, mas eu acho que é um Swinex Filter Holder, tá? Que é um microporo, tá? É uma corporação que fabrica esse tipo de filtro, é um pouquinho caro, para esterilizar, tá? E aí é bem fácil para ser adaptado em seringa hipodérmica, olha só, para colocar em seringazinha hipodérmica, sabe? Porque aí você evita a contaminação, tá? Com partícula de aerosol que é emitida durante a manipulação de material biológico, tá? E aí foram desenvolvidas em cabine de segurança biológica, tá? Que é empregada para sistema de filtração, certo? Então, o ar que é aspirado para dentro do equipamento e filtrado com esses filtros, é um filtrozinho de acetato celulose, tá? Bem 150 micrômetros, como eu disse para vocês. Ele fica aderido numa folhazinha de alumínio e a finalidade é reter as partículas que estão presentes ali no ar. Retém até 99% das partículas do ar. Certo, pessoal? Legal, né? Tecnologia, turma. A ciência é linda, a tecnologia é linda, tá? E esterilização por radiação. Radiação ultravioleta, normalmente de 256, 280 nanômetros. Tem um problema, porque já age diretamente no DNA, não é bem um problema, é uma solução, né? Age diretamente no DNA do micro-organismo e aí vai tornar o micro-organismo inativo. Tá? E como fonte, o que é? É lâmpada de vapor de mercúrio, sob baixa pressão, claro, tá? É um tipo também. E não menos importante, pessoal, a secagem de material, ok? É uma etapa que ela pode ou não acontecer. Quando que ela é utilizada? Ela acontece quando essa etapa de esterilização é via úmida, pela autoclave, tá? E aí, depois desse tipo de esterilização, os materiais eles ficam úmidos e aí pode facilitar a proliferação, a contaminação ali, certo? Então a secagem ela pode ser realizada lá com a estufa Pasteur, uma temperatura de no máximo 100 graus Celsius, tá? E a armazenagem de material, ela deve acontecer só depois de os utensílios, os itens, eles estiverem totalmente secos. Ok, pessoal? Pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Espero que tenha falado algumas coisas úteis que vão servir nas aulas de laboratório, né, nas nossas aulas práticas. Ok? Também servirão aí para as demais disciplinas, as práticas e outras disciplinas que vocês que estão por vir aí, disciplinas clínicas, tá? Disciplinas mais aplicadas aos cursos de vocês, essas especificidades. Então a gente precisa ter esses cuidados de agora. Espero que tenha servido para vocês. A gente vai abordar isso melhor juntos, muito em breve. Abraço.